Essa oração é diferente. É a oração de libertação. Essa oração é diferente. Esta é uma oração que o Filho de Deus se depara com um quadro maligno de operação satânica. Você acredita que o diabo existe, né? Não é possível. Se você acredita que o diabo existe, você também acredita que existe também muitas operações malignas, muitas intervenções malignas sobre vários tipos de fatores. Pessoas que são vítimas de olho gordo, inveja, maldição. Tem pessoas que não creem em maldição. A maldição existe. A maldição ela perde o poder através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas para pessoas desprotegidas, ela existe e pode arrasar a vida de alguém. Eu digo isso porque com muita tristeza no coração, mas eu falo para você que minha bisavó ela fazia lá umas obras de magia negra. Ela praticava alguns intuitos malignos para poder destruir pessoas. E recebia dinheiro, recebia ofertas, né? E ela fazia e a coisa andava ruim para quem recebia. E eu digo que sempre, em toda família onde tem alguém que se levanta no âmbito espiritual, do lado maligno, para poder fazer obras malignas, com parcerias malignas, Deus sempre lá na frente vai levantar alguém para quebrar aquela aliança, para poder aí então ter uma aliança com Deus. E hoje, pela misericórdia de Deus, Deus me levantou para ser pastor de uma igreja. Veja bem, ela lá atrás, numa outra geração, ela acendia vela para o maligno. E aqui estamos nós, agora acendendo a luz de Cristo, quebrando todo tipo de maldição. Mas, veja bem, esse tipo de oração, ela precisa ser uma oração usada com autoridade. Não uma oração que você faz, Senhor, obrigado pelo dia. Não é um tipo de oração assim. Como a gente falou, um tipo de oração de ação de graças, de agradecimento. Não, essa oração, ela precisa ser uma oração com jejum, oração. É uma oração de libertação, onde você determina ali algo. Então ela é diferente, é uma oração que precisa ter autoridade e poder. Você precisa usar a autoridade. Tem algo ruim, você sabe, já foi até revelado, você já tem confirmação de Deus que algo maligno contra a sua vida. A oração não pode ser, Senhor, arranca o mal. Não, ela tem que ser, Senhor, em nome de Jesus, eu guerreio contra esse mal, eu me lanço contra essas hostes malignas, em o nome de Jesus, eu não aceito essa maldição, essa obra contrária lançada contra a minha vida, contra a minha família, etc. Tal. Tem que ser uma oração de determinação. Uma oração quando você se levanta nas madrugadas, não é aquela oração, é uma oração, Senhor, eu estou aqui agora, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito isso na minha casa. É uma oração que você guerreia contra o mal. É guerra. É uma oração que você entra no mundo espiritual. E tem pessoas que elas trabalham, elas dedicam a oração de libertação por outras pessoas, elas sentem às vezes uma retaliação enorme, porque é uma oração de batalha espiritual. Só para o seu conhecimento, só para o seu elevio espiritual, eu já cheguei a trabalhar com algumas pessoas no âmbito de libertação, em que você orava, libertava, expulsava ali demônios, legiões, ao ponto de você chegar em casa e você sentir ali o inimigo ali tentando ali roubar a sua paz. Sabe o que é isso? Retaliação do mundo espiritual. E existe a retaliação do mundo espiritual. Então, é um tipo de oração que você tem que estar pronto. Você vai guerrear por alguém, vai lutar por alguém, né? Precisa de quebrar algum encanto, alguma magia negra e tal. Você tem que estar preparado. Você tem que estar cheio de Deus ali e fazer um tipo de oração diferente. E essa oração, olha, ela funciona. Assim que você começa a fazer essa oração por libertação, você já começa a ver coisas diferentes a acontecer na sua vida ou na vida da pessoa que você está orando. Essa você já conhecia, produtor? Ô Renato, eu conhecia, mas você falou muito bem, cara, tá? Do jeito que você explicou, eu gostei demais. Achei que ficou bem esclarecedor. E, assim, não sei se rola isso mesmo, Renato, mas às vezes a pessoa não está preparada e ela corre até um sério risco de fazer essa oração
dessa libertação e esse mal não sair, ainda ri da cara dela ainda. Viu? Olha, existem muitos casos semelhantes a esse, produtor. Tem um versículo da Bíblia que eu acho ele muito bonito, você pode até depois conferir aí na sua casa, que o Senhor Jesus, os discípulos, eles saíram, eles ficaram muito felizes por causa do que Deus estava fazendo e até os demônios estavam sendo expulsos por eles através de um trabalho de libertação. Aí Jesus olha para eles e fala assim, olha, não vos alegreis porque os espíritos lhe obedecem, mas vos alegreis pelo teu nome está escrito no livro da vida. Ou seja, você, através do nome de Jesus, o diabo tem que sair. Mas se você não tem uma vida com Deus, não tem uma autoridade, algumas pessoas até levantam aquela situação. A pessoa está em pecado e vai expulsar demônio. O problema não é o pecado. O problema é que a pessoa ela perde a autoridade diante de tal inimigo. Então, se ela não tem autoridade, ela vai chegar ali assim, ó, em nome de Jesus, sai, aquela coisa, ela não vai ter a certeza. Se ela não tem certeza, é o diabo. Você não tem a certeza. Se tem alguém que faz uma leitura do ser humano, é o diabo, desde quando a gente nasce. Ele sabe quando a gente tem medo, quando a gente sente frio, quando a gente está desesperançoso, quando a nossa fé ela está assim meio lá, meio cá. Ele sabe, ele nos estuda. Então, automaticamente, a pessoa chegou ali, está mais ou menos com a fé, vai expulsar o demônio, ele corre o risco, às vezes, de igual muitos casos, de muitas pessoas que contam que o demônio riu, que o demônio envergonhou e tal. Então, para que isso não aconteça, é preciso ter uma vida com Deus. O Senhor Jesus também, ele usa uma outra base de versículo, muito interessante, que ele fala assim, que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, esse tipo, há muitos momentos os discípulos chegaram lá para poder também expulsar o demônio não saía. Por quê, Senhor? Porque precisa haver uma preparação. Existem vários tipos de demônios, existe uma escala ali de demônios, existem hostes malignas nas regiões celestiais, então existe demônio que ele cuida de uma cidade, existe demônio que ele é lançado, ele tem ali uma autoridade ali sobre uma nação inteira, para poder estar só sobre um governo, sobre ali uma ordem mundial. Então você pensa, você expulsa um demônio ali que está atuando ali na vida de uma pessoa comum, uma pessoa simples, ali alguns efeitos que a pessoa às vezes desemprega e tal. Existe ali um outro demônio que está atuando sobre o mundo inteiro. Olha só o grau de preparação que você precisa ter para poder atuar e ali agir contra essas hostes malignas. Para você ter ideia, teve um rapaz que ele começou na fé e tal, ele foi para a Bahia e cismou que ele ia expulsar todos os demônios da Bahia. Produtor, escuta essa. Rapaz, ele saiu lá, orando, estendendo a mão lá na praia, que trem. Pasme com o que eu vou te contar. Este rapaz, ele ficou possesso pelos demônios na praia. Esse rapaz não teve um pastor da Bahia que conseguiu expulsar os demônios que esse rapaz, ele obteve através da oração e ele ali estando despreparado. Esse rapaz foi preciso que o pai dele trouxesse ele da Bahia para Minas Gerais. Esse rapaz ele ficou muitos dias olhando assim perplexo, assim como se algo tivesse acontecendo com ele. Para você ver o que é uma pessoa sem preparo e desafiar as hostes malignas, Então ele foi desafiar e deu ruim, deu muito ruim para ele. E depois disso ele também saiu da presença de Deus. Olha isso. Então, irmãos, tem que ter uma preparação espiritual, tem que ter uma autoridade espiritual, E quem entra para atuar sobre esse lado da libertação através da oração precisa ter um outro dom do Espírito Santo também. Sabe qual é, produtor? Não, diga-me. Discernimento de espírito. Se a pessoa não tem um discernimento de espírito, ela não vai entender que campo que ela está entrando. Até recentemente aconteceu um caso, produtor, e você pode até depois estar pesquisando junto com o pessoal de casa, um canal do YouTube, eles fazem esse tipo de trabalho, entram em casas onde teve pessoas que foram mortas, casos de pessoas que foram enterradas na cozinha, aquela coisa toda, e eles foram em um lugar muito conhecido, eu não vou falar o nome aqui, em matéria de Brasil. Muitas pessoas vão lá para fazer macumba, para fazer obras de feitiçaria, Os maiores pais de santos conhecidos aí nessa questão aí das potestades malignas vão a esse lugar para poder fazer ali os seus rituais.
E eles foram em tal lugar e convidou um rapaz. Esse rapaz, chegando perto, e tinha até lá uma obra feita lá com pipoca e algumas coisas que eles usam lá para poder fazer a obra de magia negra, a obra de macumba. E aí esse rapaz chegou perto e falou, não quero chegar perto disso não. Ele já começou a ficar estranho. Só de estar naquele lugar que era realizado ali, nas madrugadas ali, a obra de macumba. Sabe o que aconteceu, meu querido? Para tudo. No momento lá, alguém vai e grita, existe alguma entidade aqui? Na segunda vez perguntou, existe alguma entidade aqui? Esse rapaz, na hora, ele começou a se contorcer. O rapaz que estava acompanhando os outros. Ele estava sem um preparo espiritual. E ali, a entidade incorporou nele, ou seja, entrou nele, né? Arrombou ali a esfera do corpo dele para poder estar ali se materializando, para poder falar outras coisas mais. Esse rapaz, ele ficou mal, ficou passando mal. E os outros dois, o apresentador e o cinegrafista, portanto, não está também preparado espiritualmente à altura de estar naquele lugar, logo depois começaram a passar mal também com ânsias de vômito. Você vê que a coisa é séria?